Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao nosso podcast do programa Care Life, onde a gente quer trazer mais saúde e qualidade de vida para vocês. E no episódio de hoje, a gente tem uma convidada super especial, particularmente para mim, minha cunhada, né, gente? E ela veio como paciente hoje, que ela recentemente foi diagnosticada com câncer de mama, está fazendo o tratamento, e eu a convidei, como estamos no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, eu a trouxe para ela compartilhar com a gente a história dela, como ela fez o diagnóstico, como foi, como está sendo esse tratamento, enfim, e trazer a essas perspectivas pessoais como paciente para nós aqui e para vocês. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada. Eu muito que agradeço obrigada. ter aceitado o convite. Muito obrigada, doutora Lígia Toledo Benigno. Sim. Para mim, a Liginha. Me desculpe. É Muli, tá? Se eu chamar ela de Muli, gente, é a Renata. Tá? Exato, se sair Liginha também, com todo respeito, mas muito obrigada, muito obrigada. É um prazer e é marcante também nessa jornada do diagnóstico, o dia de hoje. Sim. Não é sentar e conversarmos assim um resumo de tudo que aconteceu até aqui e abrir o coração também, não é? É isso que eu acho. Eu fiquei muito feliz que ela aceitou esse convite, porque eu sei que não deve ser fácil ficar abordando um tema tão delicado e ainda se expõe, às vezes, em mídias sociais, né? Tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis com isso. Mas eu acho super importante ouvir o relato, o depoimento de mulheres que estão passando por isso e relatar como foi a história delas, como foi feito o diagnóstico, até para orientar outras mulheres, né? Ao que fazerem, como buscar ajuda, se fizerem o diagnóstico, o que fazer, a quem recorrer, enfim. Eu acho que não só no mês de outubro, que é o mês que a gente fala muito sobre o câncer de mama, mas durante o ano todo, porque afinal de contas é um dos tumores mais incidentes na população feminina. Então, muito obrigada, Rê. É o meu prazer. Prazer todo meu. Então, gente, para contextualizar, para começo de conversa, então eu quero trazer aqui Renatinha, tá? Minha cunhadinha. Então, pessoal, para contextualizar o caso de hoje, o que a gente sabe, que a gente tem observado nos últimos anos, é um aumento na incidência do câncer de mama, especialmente no público mais jovem, ou seja, abaixo dos 50 anos. E antigamente era muito mais comum, né, a gente observar a incidência do câncer de mama em pacientes acima dos 50 anos. Até então, os exames de rastreamento, como a mamografia, ela era feita antigamente a partir dos 50 anos. Só que com a mudança nessas estatísticas, a gente observou uma antecipação da realização desses exames. Então, atualmente, a gente preconiza a realização da mamografia a partir dos 40 anos. E isso tem uma razão, né? O que a gente tem observado é que dos quase mais de 70 mil casos novos que a gente observa novos de câncer de mama no Brasil, aproximadamente 40% desses casos vão ser em pacientes abaixo dos 50 anos, ou seja, é uma estatística muito impressionante, né? Então, assim, a gente tem visto cada vez mais pacientes muito jovens portadoras da doença, o que causa uma preocupação, e com isso a gente tem tentado tomar medidas para intervir e para tentar fazer diagnósticos mais precocemente possível, que é o que promove um aumento das chances de cura, né? E tudo isso leva a um embate muito importante do porquê que isso está acontecendo, né? Por que então essas mulheres que não deveriam ter câncer, por que elas estão apresentando essa doença num momento tão jovem da vida, né? Um momento de ter filhos, de carreira, enfim, não é esperado, né? E o que a medicina hoje ainda explica é que provavelmente é por conta da mudança do estilo de vida que a gente observou nas últimas décadas, né? A mulher aí com um acúmulo de funções que a gente estava discutindo recentemente, sim, né, Renata? Acúmulo de funções, hoje a mulher trabalha, ela tem menos filhos, o que impacta também na questão hormonal. As mulheres hoje, elas são multifunções, têm mais ansiedade, dormem menos, são mais expostas a hormônios, né? A questão da alimentação também. Hoje a qualidade da alimentação está muito ruim. Então, assim, tem uma série de fatores do estilo de vida ocidental que foi evoluindo nas últimas décadas, que vem impactando de forma negativa a vida dessas mulheres com o aumento
da incidência desse câncer. E, por outro lado também, o que eu observo é que, como hoje em dia a gente divulga mais informações, essas mulheres têm mais acesso a exames, a gente também tem conseguido fazer diagnósticos de forma mais precoce e em estágios iniciais da doença, o que também é muito bom. Antigamente, por outro lado, o diagnóstico era acima dos 50 anos, mas a gente muitas vezes não diagnosticava, não sabia que tinha, enfim, deixava para ver, quando ia ver já estava uma doença avançada. Era crítico. Então, assim, era uma situação muito mais crítica, né? E então, porque tem ocorrido, surgido esse câncer nessas pacientes mais jovens, é o que eu acabei de explicar, né? Então, todos esses fatores estão envolvidos, questões hormonais e genéticas, né? Ou seja, todo esse estilo de vida ruim que tem influenciado um desbalanço hormonal que provavelmente leva ao surgimento dessas lesões tumorais na mama, né? Com relação às questões genéticas, é muito importante lembrar que a predisposição hereditária, ou seja, o risco da doença ser familiar, de origem familiar, genética, na minoria dos casos, né? Somente em 5 a 10% dos casos isso vai acontecer. 90% dos casos é estilo de vida. E estilo de vida, alimentação, sedentarismo, estresse, cigarro, álcool, enfim, essa série de fatores que vão influenciar no surgimento da doença. E, Muli, depois que a gente viu esses dados iniciais, né? Conta pra mim, como que você descobriu o seu câncer do nódulo? O que te levou a procurar uma avaliação médica? A Renata foi diagnosticada com câncer de mama aos 40 anos, né? Então, assim, dentro dessas estatísticas que eu acabei de citar, e conta pra mim, como você fez diagnóstico? Foi em exame de imagem, de rastreio? Foi em autoexame? Conta pra gente. Claro, claro. E a mensagem que eu passei pessoalmente, particularmente também nas mídias sociais, apesar de ter muito pouco tempo de diagnóstico, porque é algo que está em nossas mãos. E sim, o meu diagnóstico veio em primeira mão pelo autoexame. Eu tinha essa agenda em mente. Eu pratiquei o autoexame nos últimos anos. Obviamente, não com a frequência que devia praticar. E aqui o alerta, não é? O alerta, primeiro, enfim, da frequência e da responsabilidade, não é? Que nós temos, enfim, com a própria saúde. Assim como a prática de um estilo de vida saudável, também, não é? Outras práticas são necessárias, como no nosso caso, as mulheres, o autoexame de mama, e foi assim que eu descobri. Só um detalhe pessoal que eu acho que eu me vi naquela condição, é que muitas vezes eu procrastinava, eu pensava, calma, quando foi a última vez que eu me autoexaminei? E imediatamente pensava, mas será eu? É mesmo, não é? O que a gente estava falando. Sim. De se olhar no espelho, tá com todos os exames em dia, o check-up, sempre fui muito cuidadosa com isso, mas ao mesmo tempo você acha que não vai acontecer com você. Eu acho que é muito humano pensar assim. Mas eu né? acho que é muito natural do ser humano, né? Não a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. E você pensa, vou, da próxima vez, já me vesti, porque, enfim, eu fazia durante o banho, em regra, mas aí, vou fazer, e procrastinava. E é isso, e até que um dia detectei. No meu caso, tomando banho? No banho você começou a... Foi justamente uma situação assim. Eu tomei banho na pressa, e aí a gente volta. É o estilo de vida para o tema, não é? O estilo de vida. Enfim, a gente anda por aí com 1000 coisas na cabeça. É o trabalho, as questões de casa, é o relacionamento, são os filhos, quem tem filhos, etc. E eu lembro que eu fiz Enfim, eu tomei banho, pensei, mas a correria, eu tinha uma reunião remota, sentei no computador e, não sei, uma intuição, algo que me dizia, você vai fazer, hoje que você vai fazer. E eu terminei a reunião, realmente, assim, finalizei, fechei, estava assim de camisa também, abri a camisa, levantei os braços e toquei. E foi simplesmente assim.
Toquei, e aqui, não sei, uma pequena... da minha experiência, uma mensagem, o que passou pela minha cabeça e o que eu recomendo. Porque eu acho também que a gente assume um pouquinho, ainda que seja um pouquinho, né? Assim, pede ajuda, mas assume um pouquinho da responsabilidade com as pessoas ao redor também. E na minha experiência foi assim, eu gelei algo... É um sentimento, quem está me ouvindo já passou por isso, sabe? É um sentimento de muito medo. É uma situação extrema de muito medo. É um choque, na verdade. Não é? Você entra assim em estado de choque. Você não sente, você acha naquele momento, você não acredita realmente. E principalmente os primeiros tempos de diagnóstico. Mas, para mim, daquele momento em diante, eu me repetia constantemente: calma. Calma, primeiro você não sabe o que é, primeiro pode ser que não seja o que você está pensando. Eu acho que pensar positivo não é ignorar a realidade das coisas, a gente não estamos aqui para falar de prevenção, então, não é? O tema é esse, é sério, é muito sério e não pode ser ignorado, mas manter uma linha positivo e de equilíbrio, sabe, para si próprio e para aqueles ao seu redor, eu acho muito importante. Então, eu pessoalmente, naquele momento, eu decidi não falar para ninguém, liguei imediatamente para minha ginecologista, por coincidência já estava ali, enfim, na iminência do período preventivo anual, e assim foi. Eu não falei para ninguém, enfim, eu tenho a minha religiosidade, as minhas questões assim muito ligadas à minha espiritualidade e tentei concentrar naquilo. E, claro, quando o dia chegou, não é? Enfim, são sentimentos, é muito difícil lidar com a situação, se você opta por esse caminho de chegar lá, não é? De adentrar o consultório, de passar por aquilo sozinha, é uma particularidade minha, não é que eu aconselho, mas o que eu quero dizer é o equilíbrio, ainda que você compartilhe, não é? Pense nisso, pense também que você está levando uma notícia tão séria e enfim, tão preocupante para todos ao seu redor, não é? E o diagnóstico é progressivo. Não sei se eu estou falando muito já, além do... pode falar. Não é o podcast, estamos aqui. Não, pode falar. Fica à vontade. Você já viu, né? Você já viu que... Vai virar um papo terapia também, gente. Já está tratando aqui algumas coisinhas, inclusive. Gente, quem é a pessoa, entendeu? O diagnóstico desse, a cunhada, enfim, família oncologistas. E aí, é do diagnóstico progressivo, sabe? Dessa pequena responsabilidade que, pelo menos, eu tentei assumir na medida das minhas forças, porque você vai recebendo, o quadro vai se formando, não é? E são semanas que se passam. É o período de mais ansiedade do paciente, eu reconheço isso. E para o médico também. Eu fico super ansiosa esperando os exames, esperando o que vai acontecer. O desenrolar, porque a gente também não tem poder nenhum sobre aquilo, né? Então fica... esperando o resultado da biópsia, espera o resultado da imunistoquímica, espera o resultado dos exames. Aí é um passo por vez até formar o quadro geral, a leitura do quadro geral, para a gente conseguir definir quais serão os próximos passos para o tratamento, como vai ser feito, enfim. Tudo isso gera muita ansiedade. Eu acho que tem uma fase que melhora, que é depois que a gente conversa, explica tudo o que vai ser feito de planejamento. Você vê uma luz no fim do túnel, assim, definida. Aí você fala... Aí o paciente relaxa, tá bom, agora tudo bem. Né? Assim, você tem mais controle sobre a situação. É esse que passa. Enquanto você não tem controle nenhum, fica naquela expectativa, é muito ansiogênico, é terrível, eu acho. Verdade. A incerteza. A incerteza é terrível. A incerteza desse período, você não sabe. E que vai nos acompanhar, infelizmente, para o resto da vida. Mais uma lição aprendida, não é? Que, primeiro...
que nada é previsível nessa vida, que não tá, né? Você não tem todos os fatores, você não tem controle, o controle de absolutamente tudo, não temos mesmo, e aprender a lidar com isso. Por outro lado, a experiência de saber que ainda não é que seja um diagnóstico tão difícil de lidar, tão complexo, ainda que ele venha num quadro mais grave, isso eu posso dizer, e a experiência que eu tenho absorvido de outras pacientes também, é que esse momento da certeza, ele é confortante. Apesar... Enfim, não é? Alguns de tudo, não é uma questão fácil, não é que a gente está falando que é fácil... Mas é confortante porque você quer algo mais palpável. Coisa mais certa, parece, né? Exato. Então, se você está passando por isso, paciência, é normal. É normal um estado de letargia. É normal, enfim, um estado de impotência total. É a minha experiência. Eu, pessoalmente, eu não conseguia pensar em mais absolutamente nada. É um estado de exaustão, de cansaço, que eu também nunca senti, apesar de sempre trabalhar muito e tudo. Enfim, trabalhar viajando, saber o que é o cansaço, a estafa física, mas é um outro nível de cansaço. Acho que é uma estafa emocional, física, ela é multifatorial, eu acho. Sim. Você vai para o esgotamento mental, eu acho. Totalmente, totalmente. Você não sabe, você literalmente não sente o chão, não é? A gente está falando de diagnóstico que... Gente, nós somos da década de 80, há muito pouco tempo atrás, a gente tem experiência na família, infelizmente, a gente, até, enfim, não se pronunciava a palavra, não é? Até pouco tempo, é aquela coisa. E as histórias dramáticas de tratamento, de diagnóstico. Então, é normal. O que é importante, o que foi importante para mim é justamente ter uma mãozinha ou várias mãos para segurar. Sim. Porque você se restabelecer desse quadro é tão importante quanto você se permitir, porque é sobre-humano, não é pedir que você esteja ali, enfim, né, tendo controle de tudo, mas é importante que você gradativamente também recupere esse equilíbrio, porque não é, a gente vai conversar ainda sobre isso hoje, né? O que cabe a nós, não é um diagnóstico que nos afeta, ainda que nos traga debilidade, um estado, como eu falei, de exaustão e letargia, é o desafio da patologia também, não é? Você precisa, com os recursos disponíveis e, na minha opinião, com a tua rede de apoio, tua família, aqueles que te amam, porque literalmente é isso, é o amor, é o carinho que vai te tirar, é o contato humano que vai te tirar dessa situação. E eu falo porque, não é, cunhada, eu sou muito, enfim, objetiva, muito cética, muito racional. Então, e eu tentava isso. Calma, Renata, calma. Não precisa de tudo isso, calma. Não é. Por quê? Por que estás assim, então? Sabe, pensava em todo o recurso que eu tenho e acesso, felizmente, em vários países. Uma família de médicos, meu irmão, não é? Mais velho, minha cunhada, oncologista. Então, me dizia, por quê? Por quê? Você não tem motivo, mas não é por aí. Eu acho que é só o carinho, o afeto nesse estado crítico. Na minha experiência, foi o que me mantém firme. Assim, né? Para fazer a minha parte como paciente. Sim. Acho que esse apoio familiar, o suporte familiar, eu acho extremamente importante mesmo. Porque a gente fica muito vulnerável, né? Eu vejo, é uma vulnerabilidade, enfim, você vai buscar apoio nos seus mesmo, né? Se voltar para os seus. Sim. E aí, e a decisão... eu falei das mídias sociais, da exposição, ainda que muito recente, também a notícia de falar para as pessoas, sabe, deixa o seu tempo, porque você não consegue, no início não dá para falar. Falar como eu estou falando aqui hoje, meu Deus do céu,
Para mim é uma graça, uma bênção. Para mim eu não sabia, eu não acreditava sinceramente que esse dia ia chegar. Eu achava que aquela sombra ia me acompanhar para o resto da vida nessa fase inicial, porque você entra num estado de sombra. Sim. Né? Então, e de medo, né? Medo, angústia. Aí não quer tocar às vezes no assunto porque é uma ferida que tá ali aberta, que você não quer. Você não tá sabendo digerir aquilo tudo, né? Você tem que se entender, digerir, processar, para daí encarar e ver como você vai encarar, como você vai lidar. E a extensão do que você vai dividir, com quem, categoriza mesmo. Não tem problema nisso. Não vou falar para pessoas mais, enfim, eu só vou falar até aqui, tá tudo bem. E para você que tá curioso, tá preocupado, curioso não, perdão, porque em regra, na minha experiência, foi preocupação genuína, carinho das pessoas que querem saber, mas você que tá nessa posição, não é? Enfim, pense 2 vezes, e não é em regra. O que me ajudou para mim foram mensagens muito neutras, do tipo, tô pensando em você. E aí você sabe que aquela pessoa tá te mandando carinho, tá preocupada, não é? E aí você inicia a conversa e fala da extensão do que mais essa delicadeza no contato também é necessária, porque muitas vezes no meu caso, por exemplo, antes de decidir pormenores da cirurgia, não é? Eu passei por um procedimento cirúrgico e com muita logística envolvida, não é, Liginha? Porque, enfim, eu vivo entre países e eu... brasileira, mas eu moro fora e toda uma logística e numa fase que muita gente, muitos amigos e familiares com todo carinho, não é, queriam saber, meu Deus, mas e aí? E como, enfim... queriam notícias, mas você simplesmente, para você que está preocupado, assim, no meu caso, eu não tinha energia. Eu simplesmente não tinha energia para mais nada. Sim, para ainda entrar nem naquela conversa e dar notícia e ficar repetindo para várias pessoas a mesma coisa, tocando aqui. Não sobra um pinguinho de energia às vezes, sabe? Nem para responder, nem para absolutamente nada. Então... paciência, um carinho, uma mensagem neutra, um pensamento, enfim, uma oração, ou então paciência mesmo não é para falar no momento oportuno. Tem que respeitar o momento, né, de cada um. Eu acho que é isso. Quem está ali como rede de apoio tem que respeitar o momento, tem que entender o lado. Acho que a gente tem que ajudar e não atrapalhar. Senão a gente começa a atrapalhar e gerar mais angústia ainda, né? Gente. Eu observo muito isso nos contextos familiares. Às vezes os familiares querem ajudar, mas começa a deixar o paciente mais estressado ainda, mais ansioso. E aí vira uma relação bem perturbada. Não é o sofrimento. Bem comum, porque os dois estão sofrendo. Os familiares estão sofrendo, o paciente está sofrendo. Mas fica perturbado porque um não consegue entender o lado do outro, a posição do outro, enfim. Mas é das relações humanas, né? Sim, e é o desafio que o diagnóstico traz. Você imagina você falar para sua mãe, né, se você ainda tem os pais aí. Então, o dia que você fala para sua mãe, para o seu pai, é um dia muito difícil. Então, assim, ter paciência consigo mesmo, não é? De saber que aquilo vai ser teu dia. Sabe? No momento que você fala pros seus irmãos, né, para sua família, os familiares mais próximos, é aquilo. Em regra, na minha experiência, aquilo te consome. Por quê? Porque é uma troca e você absorve aquilo, né? Então, às vezes, infelizmente, você tem que administrar isso também, ainda com os seus mais próximos. Eu diria que sim, assim... Na minha experiência, eu tentava ver eu digamos assim, eu ainda tenho uma prerrogativa, não é? A minha prerrogativa é um pouco mais forte de sofrer menos, assim, de bem-estar, na verdade, não é? Eu sei que você está sofrendo, mas eu preciso do meu bem-estar, né? Assim. Né? São linhas de autoproteção, eu acho. Isso. Não é ruim. Isso não é uma coisa ruim. São linhas de autoproteção. Você tem que administrar. E eu acho que as pessoas deviam desenvolver mais isso, tá, gente? Porque se a gente tivesse isso, a gente evitaria muito relacionamento tóxico, tá? Pra começo de conversa. Não é? Sim. Porque no momento a pessoa pensa nela, não é? Sim, isso não é sinal de egoísmo, no meu ponto de vista. Não é sinal de egoísmo, é de autoproteção, eu acho.
É. Eu acho. Eu e também. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas às vezes eu pensava, tem que estar tudo bem, se não tiver a gente resolve isso depois, porque eu tenho muita coisa mais urgente para resolver. Sim, mas resolve depois, calma. E com o tempo você vê, as coisas se acalmam e se acomodam e vai se reorganizando, né? Vem aquela avalanche e depois tudo se reorganiza novamente. Faz parte do processo. Verdade. Não deixa de ser difícil, extremamente difícil, mas vida que segue, é assim que é, né? Enfim. Mas, gente, eu queria chamar aqui a atenção de vocês de tudo que a Rê pontuou até agora é com relação à importância do autoexame. Então, assim, a gente sabe que o autoexame não substitui mamografia, ultrassom de mama, não vai substituir. Mas ele é especialmente indicado em todas as mulheres, porque ele é rápido, fácil, você mesma faz e analisa o seu próprio corpo, tá? Aqui eu coloquei uma figurinha para vocês verem. Vocês devem ter vários aí na internet já. O autoexame das mamas. Então, para quem está indicado, mulheres a partir dos 21 anos de idade podem fazer mensalmente essa avaliação. Sempre parem no espelho, olhem suas mamas, vejam se não surgiu nenhuma deformidade. Às vezes tem uma retração, um repuxamento da pele, ou então um aumento do volume em alguma área. Ou mudança da coloração da pele da mama, às vezes fica mais avermelhado, escurecido. Ou às vezes pode evoluir com uma saída de secreção pelos mamilos, pode ser sangue, ou saída de secreção branca, isso pode acontecer. Então, primeiro, sempre avalie suas mamas no espelho, veja se tem algum sinal de alguma alteração na pele ou na axila, enfim. E depois, para palpação, a gente sempre sugere durante um banho, porque é um momento que você está mais relaxada, enfim, se espera-se, né? Esteja mais tranquila. E daí você vai apalpar suavemente, não precisa pôr força, tá, gente? Você vai palpar a mama inteira suavemente. Primeiro você palpa de cima para baixo toda a mama, inclusive as axilas. Depois de baixo para cima. Depois faz círculos na mama, tanto no sentido horário como anti-horário. E palpa também o mamilo, tá? Palpa as duas mamas, faz nas duas mamas. Mulheres pré-menopausadas, está indicado sempre fazer longe dos períodos menstruais. A gente sempre orienta fazer fora do período menstrual, porque a gente sabe que por conta da ação hormonal, muitas vezes essas pacientes elas sofrem alguma alteração na textura da mama, ou ficam mais volumosas, mais inchadas, enfim. Então, sempre fora do ciclo menstrual. E as mulheres que já estão pós-menopausadas, elas podem escolher um dia aleatório do mês e sempre fazer mensalmente, tá? Mas lembre-se que isso nunca substitui o exame de imagem de rotina. E foi assim que a Renatinha aqui fez o diagnóstico, né? Então, assim, isso é realmente importante e relevante, tá? Agora, Rê, conta pra mim, você procurou daí informações sobre o seu tipo de tumor? Você buscou o Google? Porque os pacientes fazem muito isso, viu, gente? Busca o Google, foi ver rede social. Fala pra mim, o que você fez a partir do momento que você teve o diagnóstico? Falou com a sua família, com a sua rede de apoio? Como que foi? Você compartilhou suas decisões no tratamento? Me conta dessa parte de você. Sim. Olha, para mim, apesar de já ter tido... nós temos o histórico na família e muito próximo, foi difícil me controlar. Foi difícil me controlar, porque eu tinha alguma informação muito vaga. Mas no primeiro contato com a minha ginecologista, e eu tive a sorte grande, enfim, a graça de ter uma ginecologista. Eu troquei de ginecologista, na verdade. A minha ginecologista se aposentou de muitos anos, ela se aposentou, e aí eu fui passada, né? Passei no mesmo consultório para outra ginecologista, e a minha nova ginecologista é também oncologista. Ela que fez a minha biópsia. Então, eu estava ali com ela nesse primeiro momento. E ela foi, por ser também oncologista, de uma importância fundamental. Então, para mim, eu tive essa sorte de ter o primeiro atendimento de uma ginecologista oncologista que sentou comigo e, desenhou. Ela literalmente desenhou. Isso facilitou. Mas daí, sob recomendação dela,
e do meu instinto de preservação de novo, não é? Porque eu fiquei muito mal, não é? Como é de se esperar. E eu pensei, quanto mais dúvidas eu suscitar para mim mesma, assim, na frente do computador, né? Sem ter alguém do lado para me esclarecer imediatamente, aquilo só vai me trazer sofrimento. Sim, concordo. Eu vejo isso muito na prática. É isso. O paciente vê, não sabe o que fazer com aquela informação, aí fica muito ansioso, aí fica pior, volta pior ainda na consulta, e fala, meu Deus, calma. Não é? Isso acontece muito. É claro, porque eu já... Depois dessa consulta, não é que eu saí, enfim, dominando e esclarecida. Ela fez o possível para simplificar para alguém que nunca tinha... Eu não sabia, Sim. enfim, da tipologia, absolutamente nada. A gente tende a imaginar o cenário mais trágico, outra coisa. Isso é do ser humano, eu acho. Tudo que é de pior é o que gruda. Às vezes você ouve várias informações boas, eu tô na consulta dando várias notícias boas. Se eu der uma notícia ruim, seu cérebro só vai captar ruim e vai ficar com ela. Vai sair da consulta triste, porque aquela ruim ficou. É incrível o nosso comportamento. E Liginha, fora aqui... você não consegue absorver assim tudo, realmente você foca no ruim, e no momento do diagnóstico, gente, você desliga, então, sim. Veja, você está esperando o resultado da sua biópsia, você tem aquela consulta, primeira coisa, saiba que você não vai entender tudo no primeiro momento, primeiro que eu te desejo tudo de bom para que seja, né, para que, enfim, não seja um resultado, enfim, de carcinoma, de câncer, mas ainda que venha o que vier, você não vai sair dali, enfim, em condições de decidir nada, absolutamente nada, de entender o quadro geral. Então, para mim, diante daquela situação que eu me vi, de muitas informações e informações novas, eu percebi que eu, tecnicamente, apesar de me considerar uma pessoa relativamente esclarecida, sim, enfim, informada e, assim, inteirada mesmo em termos de fisiologia, enfim, não sou técnica, mas... E aí eu vi que eu não entendia nada, que não dá para entender. Você está entendendo? Não dá para entender. Porque você tem é um bloqueio emocional, é um bloqueio muito instintivo. E ainda que você seja muito racional e informado, você não vai entender. E ainda que você recorra ao Google, à inteligência artificial, você não vai entender, você não vai chegar absolutamente em lugar nenhum e aquilo só te causa sofrimento. Né? Não é fácil. Não é fácil. Eu confesso que nas etapas posteriores, principalmente na questão cirúrgica, eu fui sim, as mídias sociais, eu fui, na verdade, eu usei mais o YouTube. Eu queria saber o que, eu queria fazer comparativos e queria ver se tinha, enfim, outros pacientes dividindo a experiência em vídeo. Isso despertou a minha curiosidade. Tá aí outro ponto, não é a curiosidade. Na verdade, eu tomei uma decisão primeiro. No meu caso, eu tive também o privilégio, a graça de optar, a questão de opinar, não é, no procedimento cirúrgico. Sim. As decisões são compartilhadas, né? Não é, enfim. O médico não vai definir tudo que você tem que fazer. Ele vai compartilhar e vai te sugerir o que ele acha que é melhor para o seu caso. Mas sim, se você vai fazer ou não, isso é importante. É o paciente que define, a gente nunca decide nada. E se o paciente tem outra opinião, ele quer fazer outro tipo de tratamento, desde que não gere risco de vida para o paciente, desde que eu tenha dados de literatura que embasem aquela conduta, a gente pode sim tomar uma conduta compartilhada com o paciente da preferência dele, que foi teu caso, né? Sim. Então isso acontece. Sim, sim. E foi o que eu fiz, mas é muito perigoso, viu? É muito perigoso. Eu me perguntava, a minha decisão vem de onde, né? De saber disso. Por quê? O que os médicos estão dizendo foi uma decisão informada e eu tentava, enfim, filtrar qualquer pesquisa, qualquer informação além disso, principalmente das mídias sociais, né? Enfim, o YouTube também é uma rede social.
me deixar isenta, com a consciência de que quanto mais eu me aprofundasse ali, mais perigoso seria. Então, mais uma vez, a sua responsabilidade como paciente, gente, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, apesar dos pesares, apesar da sensibilidade, enfim, da vulnerabilidade que você está. Então, é autocontrole, porque você, no meu caso, eu ia dormir, como muita gente, né? Você desliga ali, ou enfim, né? Liga o despertador, faz tudo que tem que fazer. Sim. E o pensamento vai, não, mas e aquilo? Aquelas perguntas te rondando e... Um instrumento mais próximo é o seu telefone, é o computador. Então, mas se você já está em um bom caminho, assim, não é, em termos de consultas médicas, diagnóstico, de esclarecer com quem pode te ajudar, tecnicamente falando, não é? E quem vai te ajudar, porque também, como você falou, como o paciente pode decidir também, assim, o médico. Assim, o médico. E também na minha decisão, né, eu perguntei, consultei com a equipe, mas eu não quero também, não é, ir além dos limites de ninguém. Sim. Não é? Então, se você, meu médico, você me entende, você concorda de alguma, você consegue ver o meu lado? E se sim, ok, então vamos seguir. Se não, também não pode ser assim, não é verdade? É que é um relacionamento, né? Acho que o paciente é um relacionamento. Tem que ter confiança. Eu acho que quando você escolhe a sua equipe médica, que você tem confiança, e isso te deixa mais tranquila também. Por mais que seja grave, você tem aquela consciência de que estou fazendo o meu melhor, estou na mão dos bons médicos, bons profissionais, vão cuidar de mim e vai dar tudo certo. Eu acho que no final é isso que a gente tem que pensar, sabe? E é importante isso. Eu acho. Acho mesmo. E um detalhe importante no caso da Renata é que ela fez o tratamento cirúrgico, né? E o material do tumor foi enviado para análise. Foi feito um teste chamado Oncotype. Eu não sei se vocês sabem, é um teste que não está disponível no SUS, né? E nem o convênio privado, o convênio também não costuma dar cobertura para esse teste. Ele é pago, ele é privado, tá? Mas é um exame muito importante para a gente, uma ferramenta extremamente útil, que é um painel genético. A gente faz uma análise genética do material do tumor. E com isso a gente faz uma análise de risco e a gente avalia se vai ter ou não benefício de expor essa paciente à quimioterapia, tá? Então, é um exame que ele tenta evitar tratamentos fúteis. Ou seja, às vezes eu consideraria só pelos elementos ali da patologia do tumor, muitas vezes a gente consideraria que precisaria fazer quimioterapia, mas quando você manda esse material para análise genética, eles fazem esses critérios de risco e classifica a paciente. Por exemplo, se ela for um baixo risco, então ela não vai ter nenhum benefício da adição de quimioterapia no tratamento. E eu considero esse exame de extrema valia, assim, na nossa prática clínica, porque tem casos extremamente delicados, igual foi o seu, né? CRM positivo, né, gente, de família, não podia ser um caso simples, né? Tem que ser um caso complexo para fazer a família médica ficar pirada, assim. Então, você tem que levar para discussão, você tem que ficar angustiado ali. Não vai fácil, não. Mas, enfim... O exame, eu acho que é de extrema valia. Então, se você, mulher, que teve o diagnóstico recente de câncer de mama, está passando por um quadro parecido desse, saiba que existe essa ferramenta, a Oncotype. Eu sei que é uma ferramenta cara, mas, enfim, ela nos ajuda demais a personalizar o tratamento e a evitar, muitas vezes, tratamentos desnecessários que vão, muitas vezes, também prejudicar a sua qualidade de vida, né? Então, eu acho que foi de extrema valia no seu caso. Sim. Muito bacana. Sim. E me diz também, Ré, o que mudou, o que mais mudou na sua rotina desde o diagnóstico? Mudou seu trabalho, sua alimentação, a forma de você enxergar a vida? Acho que vai para um contexto muito amplo, né? Depois que você faz um diagnóstico desse, você recebe um diagnóstico desse. Eu acho que, às vezes eu acho que desperta em mim, pelo menos eu vejo como um despertar de uma vida. Por exemplo, estou vivendo a vida assim, aí cai um diagnóstico e você separa, olha e fala, o que eu estou fazendo da minha vida? Como eu quero estar daqui 10 anos?
Eu acho que eu questionaria tudo, né? Eu já tive alguns diagnósticos, assim, você questiona tudo. Quero estar com essas pessoas? O que esse trabalho para mim é bom? O que faz sentido para mim, né? Eu acho que tudo isso Totalmente. passa na sua cabeça, não passa? Totalmente. A perspectiva, assim, a noção do passado e do futuro, a imprevisibilidade que todos nós temos consciência sobre. É claro que, enfim, não é no nível muito superficial, Sim. não é muito superficial e racional, não é? A gente sabe o que a vida é imprevisível, muito bem. Mas aí, quando vem o diagnóstico vem acoplado com a questão da recidiva, não é? Vem acoplado... Já com aquele medo, né? Exato. Assim para mim, essa temática foi decisiva, assim, abriu essa portinha, o que você acabou de falar, de, nossa, ok. Então... É um diagnóstico, primeiro a informação de que é uma patologia autoimune, é ligada à sua imunidade, ou seja, e que surge no decorrer do tempo, ou seja, é um processo, tanto o surgimento quanto uma recidiva ou não, o futuro, enfim, a perspectiva, ela vira assim, ela tipo se alonga, não é? Se alonga. Aí você vê que exige planejamento e exige decisão, exatamente. Sim. Que pessoas que eu vou tirar da minha vida? A carreira. O que eu fiz até aqui? E por que essa cadeia de eventos, essa cadeia de decisões e esse estilo de vida no geral, esse conjunto todo, como foi que eu cheguei até aqui? E por que não é que chegou dessa forma? Ou seja, de onde vem a patologia? Sim. E a gente estava falando, né, também há pouco, eu e Liginha, que para mim foi um choque também, porque justamente aquela questão do autoexame que eu fazia, mas pensava, não, imagina, né? Porque você olha no espelho e você vê no espelho, vê uma pessoa... Eu me vi uma pessoa saudável, né? Uma pessoa, principalmente de algum tempo para cá, assim, muito em controle da minha alimentação, da prática de atividade esportiva. Eu nunca fui tabagista, nem álcool, enfim, eu parei de tomar definitivamente nos últimos 2 anos, não estava mais tomando, era assim um copinho de vinho, porque eu tenho outras questões e decidi parar de tomar bebida alcoólica para me sentir em geral melhor. Então você se pergunta, ok, tiquei algumas caixinhas, mas tem uma caixinha muito sutil. Uma caixinha do subconsciente, a caixinha do subconsciente, a caixinha que você não consegue acessar, não é? E que o diagnóstico, sim, ele abre essa caixinha, essa chave, e para mim foi assim. Vai acessar um lugar que você tinha. Meu Deus, né? Às vezes você volta a acessar uma caixinha que você tinha escondido. Você não queria acessar e está lá escondida. Não, e não tem jeito, abre e aí parece que a sensação é isso, o seu ser, assim, o seu ser, a sua substância começa a recapitular, começa a querer puxar muita coisa ali, porque você tem a tendência, pelo menos no meu caso, eu acho que é muito comum, de querer respostas para isso. Porque lembra da recidiva? Não, eu não quero pensar em 10 anos, não é? Essa informação de que o tratamento, a opção de tratamento 1 não é, diminui em tanto, enfim, em X%, a probabilidade, então é muito estatístico, primeiro, não é? Porque ninguém tem uma resposta placativa de o tratamento, eu percebi, não, medicina não tem isso. É tudo probabilidades. O que deixa a gente mais insegura, às vezes, né? Todos nós, mas enfim, é a ciência e é o humano, é a natureza humana, você vê, não é? Que você, novamente, a responsabilidade que cada um de nós temos do que vai acontecer, de como a coisa se desenrola, de como você deixa, e aí a chavinha, essa chavinha também é aquela do inconsciente, é o quê? Então quer dizer que eu estou permitindo
não é o que nós conversamos também, Ligia, eu estou permitindo que o meio ambiente onde eu vivo, não é, exerça determinadas influências sobre mim, ou eu estou respondendo a esse meio ambiente de uma certa forma que tá me prejudicando, está me trazendo prejuízo no nível inconsciente. E aí eu imediatamente percebi, isso, que, exato, mudanças, sim, do estilo de vida e profissionalmente falando também, porque, a princípio, outra coisa, eu sou autônoma, sou advogada autônoma, e você vê, numa circunstância dessa, que realmente você não tem condições, né? Você não tem o mínimo de estrutura para continuar no ritmo, né, da rodinha do hamster, por exemplo, que eu particularmente estava por prazer. Às vezes você pensa, nossa, eu tô tão bem, tá tão legal, tô, enfim, numa fase da minha vida realmente que eu tenho meu próprio escritório, enfim, tenho uma certa autonomia, mas não é assim, gente, não é assim, não é? É um quebra-cabeça. Sim. E se você deixar, não é, uma pecinha de fora, não vai formar aquela imagem harmônica, aquele conjunto harmônico. Sim. Não é? Sim, mas eu acho que você vai entrar, já deve estar nessa fase, né? De realmente analisar tudo minimamente, assim, o que eu vou fazer aqui para melhorar, aqui, para tentar construir esse reequilíbrio, né? Porque eu sempre penso que, gente, câncer, quando eu não encontro nenhuma mutação genética, que foi o caso da Renata, ela fez o painel genético germinativo, a gente buscou identificar se tinha alguma relação familiar, genética, e não tem. Então, assim, quando você não identifica nada que justifique, você vai passar, eu penso, né, vai passar um pente fino em todas as outras áreas. Porque o câncer, ele é metabólico. Alguma coisa errada aconteceu para ele ter se desenvolvido. Ele não vem do nada à toa. E muitas vezes está sendo só uma mensagem para você se enxergar mais, se cuidar mais. Às vezes, se não fosse nesse nível de intensidade, te conhecendo como você é muito racional e muito determinada, às vezes você nunca pararia para se respirar, se enxergar, se autoanalisar. Eu sempre penso que tudo que a gente tem que passar aqui, a gente vai passar. Eu creio nisso. E tem pacientes que às vezes têm um diagnóstico muito ruim, que é o seu caso, né? Ninguém quer ter câncer, pelo amor de Deus. Mas que às vezes vem para dar um chacoalhão, fazer assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu tenho que corrigir? Eu acho que às vezes... Eu interpretaria assim, né? Eu tive os diagnósticos de algumas doenças também. E eu acabo sempre interpretando assim, Deus está me mandando isso porque é alguma coisa que eu tenho que evoluir aqui nessa terra. Sabe assim? Eu sempre tento ter esse olhar mediante tudo, porque senão também tudo fica muito ruim, né? Eu tento ser otimista, eu tento aprender com aquilo, eu tento ver o que eu estou fazendo errado. Tentar analisar o contexto. E eu acho que isso leva depois a gente para um lugar melhor. Acho que a gente sempre sai e vai para um lugar melhor. Gostaríamos de ter doenças? Lógico que não, mas é natural do ser humano e da vida. A gente vai ter alguma coisa. Totalmente, basta estar vivo, basta estar vivo para ter. Da vida. Mas o que muda muito é como você encara a doença. Eu tenho pacientes que se tratam há anos comigo, com câncer metastático, que não é possível mais curá-los, mas elas têm um otimismo, uma leveza para encarar a doença, que... Cara, é incrível. E, por outro lado, eu vejo mulheres que estão curadas do câncer e elas têm uma depressão, um pessimismo e só falam sempre que a doença vai voltar e tal. É uma energia tão ruim. Eu penso, gente, o que você está fazendo com a sua vida? Então, assim, essa forma de encarar o problema, eu acho que faz total diferença como você vai viver agora, pós-diagnóstico. Então, eu acho sempre válido a gente tentar encarar como... ou ensinamento, ou tenho que evoluir, o que eu tenho que melhorar. Eu recebi isso porque alguma coisa eu tenho que resolver que não está indo certo, não está indo bem. Eu sempre tento fazer essas autoanálises, sabe? Sim. De forma positiva. Porque senão fica tudo muito ruim. Senão a gente vive com a sombra do câncer.
se voltou, se não voltou. É. Fica em função dele, tudo em função dele. E é tempo de vida, é tempo de vida precioso. Então. Enfim, se você tem um diagnóstico em qualquer idade, não me entenda mal, mas numa idade, né, nessa idade, aos 40 anos, eu recebi meu diagnóstico dia 4 de agosto, dia 7, eu completei 40 anos, gente. Sim. Se isso não é uma mensagem, eu não sei o que é. Eu tava assim, não é, com a festinha montada e tudo, eu vou fazer, eu vou comemorar, porque eu vou comemorar a minha vida. É isso, é um sinal de vida e a certeza do certo. Né? Isso não é, enfim, viver no país da Alice, não é nada. Eu acredito que a força daqui, Liginha, assim, para mim, o que você acabou de dizer, o que eu ponho em prática agora, é realmente o meu mindset, enfim, a minha fé e a minha certeza da cura. Não há dúvida, assim, racionalmente falando, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que em pouco tempo eu vou ter, assim, não é preto no branco, diagnóstico clínico de cura. E isso gera um fluxo de energia para mim. Com certeza. No dia a dia e no contato com as pessoas. Gente, eu estava pensando nisso também no hospital, porque eu cheguei tão alegre para minha cirurgia, eu cheguei tão satisfeita, tão agradecida, tão feliz e com razão, assim, alguém na minha situação que não, enfim, não me deu direito a reclamar de nada, mas de fato. E isso vem me trazendo, assim, uma série de respostas, sabe, humanas. Porque o profissional, o médico, o profissional de saúde, a pessoa que está te atendendo no hospital, a pessoa que te ama, que está cuidando de ti num período, enfim, de quimioterapia, de cirúrgico, também está passando um momento delicado como você. Então... Isso reflete, né, em tudo. Você emana e recebe de volta. Eu acho. A gente é uma troca de energia. Se você só emana energia ruim, você não vai receber energia boa. É difícil. Porque a gente somos círculos de energia, né? Trocas energéticas. Eu acredito muito nisso. Sim, sim. E a força do pensamento, ela tem aqui. força na sua onda energética, na sua vibração, eu acho. Eu realmente acredito. Também sinto muito forte isso. Então, vem um pensamento negativo, você substitui. Assim que eu faço, eu substituo conscientemente. Claro que é exaustivo e é isso também que te suga, né, durante o diagnóstico, porque seu corpo, emocionalmente, você está abatido. Mas mentalmente, você está aqui gatilhando. Não. Eu substituo pelo positivo e cada dia... E realmente uma questão de exercício, de prática. Essa questão mental, você vai praticando e você vai ver que é automático. Quando vem o negativo, você já intuitivamente já substitui. Enfim, eu recomendo essa prática. É meio maluco, você fica falando sozinho. Você fica assim, falando sozinho, mas ajuda muito. E outra coisa do mental também, que eu acho que eu já dividi isso com amigos, tentar não pensar no futuro. Sim. Viver o Sério, hoje, gente. né? Não é que não vai planejar nada, mas os Cs causam muita ansiedade. E a gente não tem controle sobre eles. Porque se. A minha última agora, que não é última, é presente ainda, não é a questão da quimioterapia. Isso não. Substitui. Mas então qualquer coisa que eu tenho de pensar, por exemplo, profissionalmente falando, não é? Eu gostaria de voltar, estar trabalhando em pleno vapor, no escritório e tudo. Aí você começa, mas essa quimioterapia, se acontecer isso, se acontecer aquilo. Qual é a única solução? A única solução que eu posso mentalmente, o que eu posso mentalmente fazer? Eu posso mentalmente gerar aquele quadro ideal e acabou. Pronto, eu vou gerar aquele quadro ideal. Pode ser que ele não se realize, mas é o naquele que você momento tem naquele momento. Você entendeu? Se apega a ele. A única verdade é aquela que está no momento na sua mente. É aquela sua verdade naquele momento. Aquilo te dá energia de viver, aquilo te gera emoções positivas, é aquilo. É a única verdade. É o aqui e agora, o que você está pensando, visualizando. O futuro não aconteceu ainda.
Mas, Muli, se a gente parar pra pensar, eu acho que todo dia a gente levanta, acorda e vai trabalhar porque a gente tem uma coisa positiva na cabeça que a gente tá pensando. Se a gente fosse acordar todos os dias pra fazer as mesmas coisas, geralmente, que a gente faz, sem ter uma perspectiva de algo bom, um plano de alguma coisa, ninguém sairia. Eu acho que não é... todos os dias a gente tem que ter isso. E mesmo... A gente ainda tem que ter mais ainda quando você está enfrentando algo ruim. Você tem que desenvolver uma perspectiva de forma racional e lúcida. Tem que ter essa lucidez, né? O lugar de fala, assim, a lucidez para você encarar de forma mais racional. E não dizendo que você não vai sofrer, lógico. A gente tem que acolher o momento de sofrimento, de tristeza, faz parte. Mas não deixar ser totalmente dominada por ele, porque senão a gente sucumbe muito, né? É complicado, é delicado. Mas, enfim. Bom, gente, nosso bate-papo está chegando ao fim. Eu achei ótimo esse nosso bate-papo de hoje. Eu achei que a gente conseguiu tocar em alguns pontos relevantes da perspectiva da Renatinha como paciente, como ela fez o diagnóstico, então, reiterando a importância do autoexame, como no planejamento do tratamento dela, que a gente tentou fazer de forma mais personalizada possível, desde a cirurgia, né, o que foi feito. E a gente utilizou o Oncotype, que é um teste genético para definição de tratamento também. Então, eu achei que são pontos muito importantes. Outra coisa importante que eu gostaria de destacar, a importância do suporte familiar, emocional, a rede de apoio. Tentar ter essa lucidez, clareza do quadro. Eu acho muito importante quando o paciente se informa e se intera a respeito do quadro dele, onde que ele pode ter decisões compartilhadas, enfim. Porque os pacientes mais bem informados são aqueles que tomam as melhores decisões, no meu ponto de vista, tá? Porque você também tá a par do que está acontecendo, compartilhe a sua opinião e você tem mais certeza do tratamento e confiança no tratamento que você está recebendo. Eu acho que isso faz diferença, gente, sim, em tudo. Do contexto de todo o tratamento e na conduta, porque, querendo ou não, é um tratamento de longo prazo. Então, você tem que ter muita consciência de tudo que está acontecendo. E depois do decorrer do tratamento, com relação aos efeitos colaterais, o que pode acontecer e o que eu posso fazer para melhorar. Então, conseguir ter esse autoconhecimento, né? Reconhecer esses sintomas, para melhorar a sua qualidade de vida e você viver bem. Então, eu acho que esses pontos gerais que a gente destacou hoje aqui, eu achei que foi muito bacana. Sim, muito, muito bem colocado, resumido, compactado. Sim. É isso mesmo. E, Renatinha, só pra gente finalizar, que mensagem então você deixaria para essas mulheres que estão passando por um diagnóstico recente de câncer de mama? Ela para falar. Exato. A primeira mensagem é um apelo. É um apelo, na verdade. A gente sabe que existem... Eu mencionei que eu vivo entre países, ou seja, enfim, nessa jornada eu verifiquei que há variações, enfim, nas guidelines, nas diretrizes, né, nas recomendações dos países. Você faz a primeira mamografia, né, quem tem um plano de saúde, um seguro de saúde, um convênio privado, público e tudo. Então, tem uma variedade aí de constelações entre os países, mas as diretrizes, elas vão te dizer, tem que fazer a mamografia a partir de tantos anos, etc. Mas o foco hoje, e a agenda muito bem colocada da doutora Lígia, nós todas, nós temos a nossa responsabilidade nisso e não espere. A primeira mensagem, não espere. Gente, infelizmente é duro porque, poxa, né, a gente se pergunta por que tão cedo, mas é isso mesmo. Você aí chegando aos 30 e... A minha posição como leiga, né? Eu acredito que até ainda mais cedo pode ser o caso, mas não espera. O que eu quero dizer, não espera as diretrizes, não espera, segue a sua intuição e segue a agenda. Uma vez, eu acho que a frequência não é uma vez mensal o autoexame, Isso, o autoexame. Exato, perdão, uma vez ao mês mensal o autoexame. Não negligencia, é sua agenda, é seu compromisso com você mesma. E além do autoexame, obviamente, buscar
Óbvio, não é? Auxílio técnico, profissional. Uma coisa não exclui a outra. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é se deixar levar, enfim, se deixar acolher, não é? Sentir os momentos mais difíceis. E mais uma vez eu falo como alguém que eu tenho, sim, uma certa dificuldade e, assim, deixar a peteca cair, mas é importante você se sentir, é importante você, ainda que você seja, enfim, você é mãe de família, eventualmente, né? Você tem os seus filhos, você tem uma estrutura, você se sente também responsável emocionalmente por outras pessoas, mas queria frisar isso também, se não ficou claro, não é? É de se deixar acolher, se deixar ser amada, de se deixar ajudar, não é? Com Falando para certeza. mim mesma, então acredito que em muitas mulheres por aí afora, nesse contexto, é engraçado que também fora do país, no país onde eu vivo, não é a questão que pouco se fala, a nossa cultura é um pouco mais aberta, então as pessoas não falam, não é? E eu percebi como meu diagnóstico, assim, é como que por debaixo dos panos vem uma e outra amiga e diz, minha mãe, eu tive, mas assim, com muita descrição, mas a troca de experiência com outras mulheres é importante, é por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que eu expus tão cedo também, para dizer que primeiro que não é um diagnóstico, não é uma situação que você enfrenta sozinha e que cada uma de nós pode contribuir também com outras mulheres que infelizmente também vão passar por essa situação, é o que os números dizem e é por isso que a gente está aqui. Então, o meu abraço forte, eu estou à disposição por intermédio da doutora Lídia. Não é? Porque Sim. às vezes uma palavra faz toda a diferença. Compartilhar a experiência é bom. Né? Então, interaja aqui nas redes sociais da doutora. Doutora, sua cunhada pode ser, a gente com certeza arranja um jeitinho de se falar. Seu Insta, aí manda mensagem para ela. Verdade. Deixa marcadinho. Mas obrigada, reamei nosso bate-papo. Eu também. Tá sempre muito bem-vinda, tanto aqui como na nossa casa, tá? Muito obrigada, viu? Tudo isso, obrigada. Tchau, gente.